Culto de estudo e oração, dia 2 de junho de 2021, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Nós estamos aqui, né, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Você vendo, acabando de assistir esse vídeo, essa pregação, esse sermão, essa palavra, por favor, compartilhe, não é? Compartilhe. Compartilhe a palavra, compartilhe, não é? A irmãos, amigos, compartilhe aqueles que nós estamos orando, não é? Para que conheçam Jesus Cristo, se reconciliem com Jesus Cristo, amém? Desafiem, né, a se inscrever no nosso canal, amém? Nós temos lá, né, os sermões de domingo, de quarta, amém? Os ames, amém? No mês de junho e julho, nós estaremos tendo o privilégio de estudarmos o Evangelho de João. Como Mateus, Marcos e Lucas, evidentemente, é um panorama. A nossa pretensão, evidentemente, nesses 2 meses, não é passar todo o Evangelho, não é? Seria muito difícil nós fazermos isso em 8 semanas, em 9 semanas, mas o objetivo é esse, não é? A gente olhar de cima, um panorama, não é? E para que a gente tenha, né? Para que a gente tenha realmente um pouco mais de interesse da gente entrar realmente, né? Numa leitura, numa meditação, num estudo, amém? Então, nós vamos começar o Evangelho de João numa passagem do Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, igreja. Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos 1, eu estarei lendo a partir do verso 16. Mateus, Marcos. Tivemos a oportunidade, né, de estudar Marcos. Marcos capítulo 1, a partir do verso 16, amados. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Jesus Cristo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós te agradecemos, nós engrandecemos o seu santo nome nesse momento, te pedimos obrigado, Deus, que é um privilégio estarmos reunidos como igreja, falando da sua palavra, recebendo de ti a ministração e o ensino do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor continue abençoando a sua igreja. Que o Senhor continue para que, em nome de Jesus Cristo, nós continuemos fortalecidos na fé e fortalecidos em Ti. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. João, ele era filho de Zebedeu, não é? E Zebedeu, ele era um homem abastado, ele era um homem muito influente. Tanto é que a própria palavra diz aqui que ele possuía empregados. E João, além de Zebedeu como pai, sua mãe era Salomé. E Salomé, ela era irmã de Maria. Maria, mãe de Jesus. Então nessa passagem, Jesus Cristo, ele chamou os 4. Chamou Simão Pedro, né? Esse Simão é Pedro. Chamou André,
chamou Tiago e chamou João. E o que destaca é que Jesus Cristo, ele os chamou usando a expressão: vinde a mim, venham comigo, venham após mim. Eu estou falando algumas traduções da Bíblia. Venham após mim, venham comigo. Na verdade, Jesus Cristo estava falando: andem no mesmo caminho que eu ando. Amados, me acompanhem. E eu já disse isso, já tive a oportunidade de falar isso quando nós estudávamos os outros evangelhos. E eu realmente fico maravilhado com imediatamente seguiram a Jesus. Não é verdade? Jesus os chamou e eles imediatamente, eles largaram absolutamente tudo que estavam fazendo. Eles não hesitaram. Eles realmente, nesse momento, eles se converteram a Jesus Cristo. E é um encontro sobrenatural. E a gente vai entender por que ele é sobrenatural. Porque eles estavam trabalhando, eles estavam consertando, além de pescadores, eles consertavam redes. João, Tiago eram filhos de pessoas influentes, eram abastados. Então o que fez eles largarem imediatamente? Jesus Cristo. E os quatro então, amados, na verdade, eles acabaram aceitando o chamado de Jesus Cristo para a vida deles. Eles, na verdade, igreja, eles aceitaram imediatamente o quê? A liderança de Jesus Cristo. Eles aceitaram ser aprendizes de Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo. Eles aceitaram temer a Jesus Cristo, reverenciar a Jesus Cristo. E é evidente que Deus, ele já havia preparado o coração dos apóstolos. Então, na verdade, Deus já havia mostrado a Jesus. E é aí que se torna sobrenatural. Porque eu gostaria que você fosse comigo em Lucas 6, um pouquinho depois. No início do Evangelho de Lucas, no capítulo 6, né? Tendo esse foco, Deus já havia colocado no coração de Jesus. E quando nós vamos para Lucas 6, 12 e 13, isso é uma constatação onde diz: naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanhecer, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então, na verdade, e se você pode recordar, nós já abordamos esse assunto. Agora, o que é maravilhoso aí? O que é sobrenatural? Olha o ensinamento. É por isso que quando a gente lê e estuda, Deus vai revelando a palavra. Deus, amados, Deus, ele já preparou tudo para nós. Só falta nós o quê? Orar. É por isso que sem a oração nós não podemos perceber, nós não podemos ser abençoados. Amém, igreja? Porque o que Jesus Cristo orou? Jesus Cristo já tinha recebido o poder do Espírito Santo, 100% homem, 100% Deus, mas ele é aqui, ele pediu orientação ao Pai. Senhor, me mostra os meus discípulos. Está aqui, amado filho, está aqui, são os 12.
Amém, Pai, obrigado. Então, na verdade, Jesus Cristo, Deus, Espírito Santo, ele já sabe o que vai acontecer. O ontem está escrito, o hoje estamos vivendo e o amanhã também está escrito. Então, na verdade, Deus já escreveu a nossa história, toda ela. Então, a revelação que vem do Espírito Santo precisa que eu e você ore, como Jesus orou. Olha que coisa maravilhosa, igreja. É por isso que João, sobrenaturalmente, ele largou o que estava fazendo. Não, sou eu. Porque Deus já havia colocado isso no coração. E é dessa forma que, por exemplo, né, eu vou falar só um exemplo do nosso ministério, não é? Ele na verdade, ele é o que, o nosso ministério? E é ministério de servir a Deus, tá certo? Não estou falando só de pastor, ministério de ministros, de presbíteros, de diáconos, amém? De todos, não é? De líderes, amém? Eu não quero colocar aqui nomes, eu quero falar assim, né? Para que a gente possa servir a Deus, a gente precisa ser aprovado, um obreiro aprovado. E passa por Deus, pela vontade de Deus, pela vontade da igreja, pela vontade, evidentemente, dos homens. Amém? Então, na verdade, é extremamente maravilhoso que o nosso ministério, ele é dado por Deus. E Deus, quando dá, ele dá. Ele não deu para Judas? Deu para Judas. O que aconteceu com Judas? Ele não quis. Mas ele, até o último momento, era um apóstolo. Então, na verdade, o que eu e você temos que aprender é que nós, como cristãos, independentemente do seu ministério, do meu ministério, nós temos o quê? Que frutificar em nome de Jesus. Amém? Essa é a primeira grande mensagem que eu gostaria de compartilhar com os amados. Que João, ele foi chamado realmente para o ministério, tá certo? Porque foi colocado no coração dele, através de quem? De Deus, do Espírito Santo e de Jesus Cristo. E Jesus Cristo os apelidou Tiago e João de quê? De Boanerges, que significa o quê? Filhos do trovão. Se você está em Marcos, vai lá no 3,17. Se você está em Marcos, vai lá no 3,17. É importante nós irmos na Bíblia, nós vermos, nós constatarmos aquilo que estamos falando. O Espírito Santo, ele fala através da sua palavra. Então, quando eu vou lá em Marcos 3,17, o que está escrito, igreja? Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Não é bem claro, mas é muito provável, provavelmente, o nome ele reflita o temperamento meio impulsivo também de que tinham João e Tiago. Mas fundamentalmente, eles foram chamados de filhos de trovão porque eles tinham um compromisso zeloso. João e Tiago, Pedro não era diferente, os apóstolos não eram diferentes. Eles tinham uma personalidade de quê? De zelo com a palavra. Eles eram zelosos. E eu já disse isso, Deus aproveita a nossa personalidade. Então, uma pessoa zelosa, ela demonstra o quê? Cuidado. Então, eles tinham cuidado com a palavra, que é o que nós temos que ter. Cuidado, estudar, prestar atenção no que falamos, estudar, meditar, haver o interesse, sermos atentos, não é? Tá certo? Essas são características importantes que nós temos que ter. Então, na verdade, é por isso
que Jesus Cristo os chamou filhos do trovão, né? E que fundamentalmente eles seriam grandes evangelistas. E tudo isso, amados, reflete até no nome do João, que a etimologia, o significado do nome João significa o quê? Agraciado por Deus, abençoado por Deus. Que coisa maravilhosa, não é? Amém? Então, tudo vai se caminhando para que esse homem, o quê? Seja uma bênção. E o relacionamento profundo e pessoal e irrestrito de Jesus Cristo com João é observado em várias passagens na Bíblia, né? Você pode ter o privilégio de ler, né, quando a gente, né, tiver, que você estiver lendo. O Evangelho de João é maravilhoso. E essa relação, amados, ela é de profunda confiança. Eu convido você a pegar em duas passagens, João 19. Se você pode, amado, por favor, João 19. Aqui nós já estamos no Evangelho de João. Aqui nós já estamos no Evangelho escrito pelo evangelista João. Então, quando nós vamos, amado, para o Evangelho de João 19, a partir do verso 25, o que diz lá? E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena, vendo Jesus e sua mãe, e junto dela o discípulo amado. E Jesus disse, mulher, eis aí o seu filho. Depois disso, o discípulo disse ao discípulo, eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa, o discípulo amado, João. Outra passagem, em João 21, por favor, 2 capítulos à frente, João 21, eu vou ler o verso 20. Olha que maravilhoso, igreja. Então Pedro, o apóstolo Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar, Senhor, quem é o traidor? E no verso 24, a palavra do Senhor diz, né, esse é um testemunho de João, esse é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho, ele é absolutamente verdadeiro, igreja. Então, na verdade, igreja, João era o discípulo amado. Que privilégio, né? Então ele era amado, né? Assim como eu e você, cristãos que somos amados por Jesus Cristo. Você que está nos vendo agora, se você não tem essa oportunidade de ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador, hoje é a sua oportunidade de entregar a sua vida a Jesus Cristo, para que Ele nos ame e te ame cada vez mais. E aí, amados, ao apóstolo João se atribui também, não só esse Evangelho de João, que é uma bênção, nós vamos durante esses 2 meses, essas próximas semanas, né, nós vamos falar muito de João, do Evangelho de João, que foi escrito fundamentalmente para a igreja. Mas além disso, é de sua autoria a 1ª, 2ª e 3ª cartas de João, que nos trata como filhos de Deus, filhinhos, já falando, olha, já estamos na última hora, prestem atenção nos anticristos, né, nos falsos profetas. E Jesus Cristo dá o privilégio para ele escrever o quê? O último livro da Bíblia, Apocalipse, que teve uma experiência maravilhosa, né, com Jesus Cristo. Isso nós estaremos, para a honra e glória do Senhor, falando, nos aprofundando na escola bíblica dominical, que estaremos falando de Apocalipse. Então, na verdade, igreja, João, ele participou ativamente. Ele participou
ativamente da igreja de Jesus Cristo. Ele participou, por exemplo, ativamente da igreja de Jerusalém, junto com Pedro. E mais tarde, ele foi pastor na igreja de Éfeso. Que coisa maravilhosa. Então nós estamos falando, nós vamos, não é? Ler o evangelho de uma pessoa, né? de um cristão, que ele foi o quê? Que ele foi dedicado à palavra de Deus. Que ele foi dedicado como evangelista. Que ele foi o que? Um apóstolo, plantou igrejas em Jerusalém, em Éfeso. Ele foi um pastor que cuidou de ovelhas, cuidou de pessoas. Ele foi o discípulo amado. Pegou todo esse amor de Jesus Cristo, que só Jesus Cristo pode dar a mim e a você, como deu a João. João que foi zeloso com a palavra, ativo no ministério. Amém, igreja? Que tomado pelo Espírito Santo, ele escreveu não só o Evangelho, como as cartas de Apocalipse. Porque ele tinha intimidade com Jesus Cristo. Ele era zeloso. Então a minha oração, amados, terminando essa introdução, porque semana que vem nós estaremos nos aprofundando um pouco mais no ministério de João. A minha oração hoje é que eu e você, a gente tenha mais intimidade com Jesus Cristo. Que a gente tenha mais experiências reais com Ele. Porque amados somos. Amém? Amados nós somos. Né? Então, em nome de Jesus, é essa a minha oração. E nós estaremos lendo um evangelho de uma pessoa abençoada, de um varão, né, que se dedicou integralmente ao evangelho, a pescar homens, a ser pescadores de homens. Que a gente aprenda durante essas semanas de João a sermos pescadores de homens. Amém? Pai, em nome de Jesus, que privilégio, Deus. Que privilégio nessa noite o Senhor nos dá. Primeiro, obrigado por sermos amados, sermos queridos, Pai. Segundo, eu oro em nome de Jesus, se você que está recebendo, se você que está assistindo, se você ainda não conhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu peço que você repita essa oração. Se você já foi de Jesus Cristo, mas que por um motivo ou por outro está um pouco afastado, eu peço que você ore comigo. Porque a nossa oração em fé e de todo o coração, ela faz com que esse amor de Jesus Cristo seja derramado nos nossos corações. Então, por favor, que você possa repetir: Pai, eu me arrependo de todos os meus pecados. Pai, eu me arrependo de todos os meus pecados, porque sou pecador, Deus. E peço, Senhor, que o Senhor me arrependa, que o Senhor me perdoe de todos esses pecados que eu estou me arrependendo agora. Senhor, eu creio, eu acredito que Jesus, o Cristo, o Messias, ele ressuscitou ao terceiro dia. Eu creio que Jesus é o Cristo e o recebo e o reconcilio com ele nesse momento. E a partir de hoje, ele estará para sempre no meu coração, porque eu, a partir de agora, o recebo como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que a sua igreja receba esses ensinamentos,
Que o Senhor realmente, Pai, faça com que essas palavras, esse seu ensino frutifique nos nossos corações e nas nossas mentes, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, permita que a gente seja mais zeloso com a sua palavra. Que o Senhor nos permita, em nome de Jesus Cristo, que haja mais revelação da sua santa palavra nas nossas vidas. E que a gente a busque de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém.